No início de 2023, começaram a aparecer vídeos nos canais de redes sociais militares ucranianas, mostrando um veículo que confundiu observadores ocidentais que acompanhavam as entregas de ajuda da coalizão. 8 rodas. Um longo cano de canhão se estendendo bem além do casco, movendo-se em velocidades que nenhum tanque sobre lagartas conseguia igualar através da estepe ucraniana. O veículo não era americano, não era alemão, não era francês, era italiano. E o que confundia os observadores era o canhão. O cano era longo demais para um veículo de combate de infantaria, grande demais para um transporte blindado de pessoal. O calibre era 105 milímetros, o mesmo projétil usado por tanques de guerra principais. Um veículo sobre rodas com um canhão de tanque de guerra principal, viajando a 110 km por hora, caçando blindados russos por um terreno onde engenheiros italianos jamais haviam imaginado que seu veículo lutaria. O veículo era o B-1 Centauro. Seu apelido no serviço italiano era carro ruotato, o tanque sobre rodas. Para entender por que a Itália construiu um veículo sobre rodas com um canhão de tanque de 5 milímetros, é preciso entender a geografia estratégica específica da Itália em meados da década de 1980. A Itália ocupa uma península. Sua fronteira norte segue ao longo dos Alpes. O terreno que preocupava os planejadores italianos não era a planície plana da Europa Central, onde o principal esforço da OTAN contra um avanço soviético estava concentrado. Eram as estreitas passagens de montanha e vales fluviais da fronteira nordeste, a área ao redor de Trieste e Gorizia, onde a Iugoslávia, com sua complexa relação tanto com a OTAN quanto com o Pacto de Varsóvia, representava uma ameaça imprevisível. Nesse terreno, veículos blindados precisavam ser capazes de se mover rapidamente por estradas de montanha, atravessar pontes que poderiam não suportar o peso de um tanque de guerra principal, e se posicionar em terrenos que restringiam as operações de veículos sobre lagartas. A Itália tinha outro problema. Sua constituição do pós-guerra e cultura política impunham restrições aos gastos, com defesa e à estrutura de forças que tornavam política e financeiramente difícil manter uma grande frota de caros tanques de guerra principais. O exército italiano precisava de um veículo que pudesse fornecer poder de fogo em nível de tanque sem o custo e a carga logística de um tanque. A resposta foi o B-1 Centauro. O programa de desenvolvimento começou em 1984 como uma colaboração entre 3 empresas de defesa italianas. A Fiat, através de sua subsidiária de defesa Iveco, forneceu o chassi e os componentes automotivos. A Otto Melara forneceu o canhão e a torre. A consórcio Iveco Fiat Otto Melara, mais tarde conhecida como CO, foi a entidade combinada que gerenciou o programa. O veículo que surgiu em 1991 foi construído em torno de um único insight central. 8 rodas forneciam a mesma mobilidade fora de estrada que as lagartas na maioria das condições de terreno, ao mesmo tempo em que ofereciam uma velocidade em estrada significativamente melhor, requisitos de manutenção mais baixos e, crucialmente, menor peso. Com 25 toneladas, o B-1 Centauro tinha aproximadamente metade do peso de um tanque de guerra principal Leopard 2. Ele podia atravessar pontes que o Leopard não conseguia. Podia se autodeslocar 800 quilômetros em estrada sem transportadores de tanques. Suas rodas equipadas com pneus não precisavam de substituição de lagartas. E o veículo podia manter 110 km por hora em estrada sem o desgaste mecânico que limitava a velocidade em estrada dos veículos sobre lagartas. O canhão era o canhão raiado de 105 mm da Otto Melara, disparando a mesma munição padrão da OTAN que o Leopard 1 e o M60 americano. O projétil APF-STS de 105 mm podia penetrar o blindado frontal de um T-55 e o blindado lateral de um T-72. Contra os tanques russos mais modernos, não representava uma ameaça frontal, mas o B-1 Centauro não foi projetado para confrontos frontais com tanques de guerra principais. Foi projetado para o mesmo conceito tático que o Houkat sul-africano e o AMX-10RC francês já haviam comprovado. Atirar pelo flanco, mover-se antes que o fogo de resposta chegue, usar velocidade onde outros veículos usam blindagem. A torre era uma configuração de 2 homens com canhão e sistema de controle de tiro totalmente estabilizados. O comandante tinha uma mira térmica independente que permitia a aquisição de alvos, enquanto o artilheiro engajava um alvo separado. O computador de controle de tiro incorporava telêmetro a laser, calculadora balística e sensor de vento cruzado.
O resultado foi uma probabilidade de acerto no primeiro disparo contra um alvo em movimento a 2.000 metros, que igualava ou superava tanques de guerra principais contemporâneos. O exército italiano encomendou 400 veículos B-1 Centauro. Eles entraram em serviço em 1991, o mesmo ano em que a Guerra do Golfo demonstrou ao mundo o que veículos blindados sobre rodas podiam alcançar em condições desérticas. O momento foi significativo. Exércitos europeus, observando o desempenho de veículos sobre rodas americanos na tempestade no deserto, estavam reconsiderando suposições sobre rodas versus lagartas na guerra móvel. A Itália já havia tomado sua decisão. O primeiro cliente de exportação do B-1 Centauro foi a Espanha, que encomendou 84 veículos para o exército espanhol. A versão espanhola apresentava pequenas modificações para os requisitos operacionais espanhóis. Oman encomendou 9 veículos. A Jordânia avaliou o veículo. O mercado de exportação foi modesto, mas significativo para um veículo projetado principalmente em torno dos requisitos nacionais italianos. A estreia em combate do B-1 Centauro ocorreu na Somália em 1993, onde forças italianas participando das operações UNOSOM II implantaram o veículo em Mogadíscio. A guerra urbana em Mogadíscio era o ambiente mais exigente possível para qualquer veículo. O canhão de 105 mm do B-1 Centauro forneceu o poder de fogo que a infantaria italiana precisava para engajar posições fortificadas e veículos técnico-operados por milícias de facções. O tamanho e configuração sobre rodas do veículo permitiram que ele transitasse por ruas que veículos sobre lagartas teriam danificado ou não conseguiriam navegar. As forças italianas na Somália atribuíram ao B-1 Centauro ter fornecido uma vantagem decisiva de poder de fogo em confrontos onde veículos mais leves teriam sido dominados e tanques sobre lagartas mais pesados teriam sido operacionalmente impraticáveis. O Iraque em 2003 e 2004 trouxe o B-1 Centauro para um segundo grande emprego em combate. Forças italianas na divisão multinacional Sudeste ao redor de Nasiriyah operaram B-1 Centauros extensivamente tanto na fase inicial de invasão quanto nas operações subsequentes de estabilização. A velocidade em estrada e o alcance do veículo permitiram que patrulhas italianas cobrissem enormes áreas do terreno mesopotâmico, respondendo a incidentes mais rápido do que qualquer formação de veículos sobre lagartas conseguiria. Quando forças insurgentes emboscaram patrulhas italianas com RPGs e metralhadoras pesadas, o canhão de 105 mm do B-1 Centauro forneceu fogo de supressão imediato a distâncias que dominaram os atacantes antes que pudessem se desengajar. A combinação de alcance do canhão e velocidade do veículo criou uma capacidade de resposta tática que comandantes italianos citaram consistentemente em relatórios pós-ação como a vantagem operacional definidora do veículo. O B-1 Centauro Mk2, entrando em serviço italiano a partir de 2014, atualizou o veículo com um canhão de 120 mm, o mesmo calibre do Leopard 2 e do Abrams, permitindo que ameaçasse o blindado frontal de tanques de guerra principais modernos. A atualização também incorporou novos sistemas de controle de tiro, pacotes de blindagem aprimorados e um motor atualizado produzindo maior potência. O Centauro Mk2 de 120 mm representou a expressão final do conceito italiano, um veículo sobre rodas com canhão de tanque de guerra principal, controle de tiro de tanque de guerra principal e mobilidade de veículos sobre rodas. Quando a Itália se comprometeu a enviar veículos B-1 Centauro para a Ucrânia em 2023, os veículos entregues eram a variante de 1.005 mm, disponível em maior número nos estoques do exército italiano. A Ucrânia recebeu um lote inicial de veículos que foram integrados a brigadas mecanizadas operando em toda a frente oriental. As tripulações ucranianas se adaptaram rapidamente. O sistema de controle de tiro do B-1 Centauro era mais sofisticado do que qualquer coisa no inventário ucraniano, e a disponibilidade do canhão de 1.005 mm em munição padrão da OTAN resolveu o desafio logístico que calibres não padronizados teriam criado. Comandantes ucranianos usaram o B-1 Centauro no mesmo papel que havia se mostrado eficaz para o AMX-10RC. Movimentos rápidos de flanqueamento, confrontos a distâncias onde o fogo de resposta russo era ineficaz. Reposicionamento entre disparos mais rápido do que os processos de contrabateria russos conseguiam rastrear.
Um veículo viajando a 110 quilômetros por hora entre posições de tiro era um problema de mira que a artilharia russa e as equipes antitanque não estavam organizadas para resolver. Em meados de 2023, B-1 Centauros e AMX-10RCs operavam em papéis complementares em formações mecanizadas ucranianas, representando uma nova categoria de guerra. Apoio de fogo sobre rodas rápido o suficiente para evitar resposta, armado o suficiente para destruir qualquer coisa que escolhesse engajar que não fosse um tanque de guerra principal moderno pela frente. A Itália havia projetado o B-1 Centauro para as passagens de montanha e vales fluviais da fronteira nordeste. O veículo que projetou para aquela geografia estava desempenhando a mesma função tática na estepe ucraniana, porque o requisito subjacente, poder de fogo sem previsibilidade, um canhão sem o peso que torna inevitável manter posições, não havia mudado entre a especificação de projeto de 1984 e a batalha de 2023. O tanque sobre rodas. 40 anos depois que o conceito foi esboçado em documentos de defesa italianos. Ainda caçando, ainda se movendo antes que a resposta chegue. Ainda provando que o que parece um compromisso entre um tanque e um caminhão é, na verdade, algo que nenhum dos dois pode ser.